Gente boa, abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. Vamos meditar. Eu tenho... Uau! Eita Deus! Enquanto você abre carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Quero meditar com você. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 39. Quem encontrou, vai dando glória a Deus aí, gente. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo 39. Enquanto você procura, gostaria de pedir para que você orasse pelo pastor Otávio Ward. Pastor Otávio é o pastor presidente da igreja, Ministério Vida Plena. E conversei com ele, ele está se recuperando, mas precisa das nossas orações. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 39, assim está escrito na palavra do Senhor. Nós, presta atenção no verbo, para que você se coloque dentro. Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que perseveram e são salvos. Quem pode dizer amém por essa palavra? Retroceder jamais. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Voltar atrás, jamais. Voltar para o passado, nunca mais. Voltar para a velha vida, jamais. Sair da fé, nem sonhando. Retroceder, jamais. Avançar sempre. Aleluia! Gente, Walt Disney, todos nós conhecemos quem ele foi. A história mostra algo muito interessante. Você sabia que quando ele era moço, ele trabalhava como desenhista, como ilustrador. E você sabia que ele foi demitido do trabalho? Ele trabalhava num jornal, se eu não me engano, como ilustrador. E o chefe de seção dele demitiu, e a justificativa dele era: Disney não é criativo, não tem ideias originais, não tem imaginação. Pensa bem, depois de ser demitido, ele monta uma produtora, e esse é o momento mais difícil da vida dele, porque ele passa fome. Tudo vai dando errado na vida dele, ele passa necessidades ao ponto de, isso é história, ao ponto de comer a comida de cachorro. Mas tem um detalhe, ele persevera, ele insiste, ele não desanima, e a perseverança dele levou ele a fechar um contrato com a Universal. Ele fecha um contrato com a Universal, e o resto da história a gente conhece, entre altos e baixos. O Walt Disney torna o que se torna, o Mickey Mouse torna o que se torna, e fica, na verdade, uma grande história de sucesso. Gente, nem todos os que venceram na vida eram habilidosos, nem todos os que venceram na vida eram mais fortes, nem todos os que venceram eram mais capacitados ou tinham mais potencial. Porém, todos eles têm uma coisa em comum: todos eles perseveraram. Nenhum deles desistiu, nenhum deles deixou o seu sonho, o seu projeto. Esta é a chave para uma vida bem-sucedida. A chave não está na habilidade nem no potencial. Conheço muita gente com potencial, mas não sai da potência de ser, nunca se realiza o que pode ser. A chave não está no potencial, a chave está na
perseverança. Hebreus nos ensina a perseverar. Capítulo de número 10 é um apelo à perseverança. Capítulo de número 10, o autor está escrevendo para eles e dizendo, não desista. Por isso que eu li o versículo 39, que é o último versículo do capítulo 10, e ele diz, nós não somos dos que retrocedem, nós não somos dos que desistem, dos que desanimam, dos que voltam atrás, nós somos daqueles que perseveram. Aleluia! Persevere. O Hebreus vai nos ensinar algumas lições, quero destacar duas para você, rapidamente nessa noite. Você vai sair daqui hoje decidido a aplicar 2 princípios na sua vida, não mais do que isso, 2 princípios que vão mudar a história da sua vida. 2 princípios. Ah, pastor, eu quero uma lista de sucesso, e a gente vai, compra livros e paga cursos e faz. Não tenho nada contra isso. Vale a pena fazer. Mas nada disso vai adiantar se a gente não colocar em prática o que a gente aprende. Irmãos, eu estou numa fase de cozinheiro. Eu sou um chefe em potencial. Sei um monte de coisa. Esse dia eu fui um lanchinho para minha filha, que até eu falei, eu vou vender esse troço, vou ganhar dinheiro com isso aqui. Brincadeira. Esse dia eu olhei para ver fazer um lanche com carne desfiada. Meu Deus do céu, deixa quieto. Enfim, potencial não significa realização se a gente não colocar isso em prática. O que eu e você aprendemos, nós devemos praticar. Não gosto de fazer isso, mas quero pedir para você. Repita comigo, praticar. Primeira lição que você precisa praticar. Persevere na sua intimidade com Deus. Persevere na sua busca por Deus. Persevere no seu desejo de conhecer a Cristo e se tornar amigo de Deus, como a palavra do Senhor nos ensina. Versículo de número 19. Olha o que ele diz. Entre com confiança no Santo dos Santos. Entre com confiança, tenha plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Um pouco de história bíblica, geografia do templo, para você entender isso daqui. Perdão, gente. Um pouquinho só de cultura bíblica. No templo havia o lugar mais importante, que era o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo. Esse lugar, chamado de lugar santíssimo, era uma área cúbica, um cubo. Ele tinha 10 côvados de altura por 10 de largura, 10 de comprimento. Então, era uma área cúbica. Dentro dele ficava a arca da aliança. Eles diziam, os judeus diziam, que o Santo do Santo era como se fosse o trono de Deus. O trono de Deus. Ali dentro, se eu não estou enganado, ficava um único utensílio, que é a arca da aliança. Dentro da arca da aliança tinha, alguém sabe o que tinha lá dentro, gente? Dentro da arca tinha as tábuas da lei. Dentro da arca tinha um vaso de ouro com maná. E tinha também a vara que floresceu de Arão. As tábuas da lei, o vaso com o maná e a vara que floresceu de Arão. Agora, olha para mim e entenda o que eu quero dizer para você. As tábuas da lei simbolizavam, representavam um modo de viver santo. Era aquilo, a maneira de viver que Deus havia estabelecido para o povo. Vocês vão viver assim, colocando o Senhor acima de qualquer
coisa na sua vida. Vocês vão viver assim, vocês não farão nenhuma imagem de escultura para vocês, e nem a elas vocês se dobrarão, porque isso é abominação ao Senhor. Nenhuma imagem vai representar a grandiosidade de Deus. Vocês não vão cobiçar a mulher do próximo, vocês não vão matar, vocês não vão mentir, vocês vão honrar o seu pai, a sua mãe, vocês vão separar um dia para mim e vão guardar esse dia. Ou seja, as tábuas representavam um modo de viver que agradava a Deus. O vaso com o maná simbolizava a provisão em tempos de deserto. O povo não fez por merecer, Deus enviou o maná do céu enquanto eles caminhavam no deserto. A vara de Arão simbolizava a vontade de Deus. Por que a vontade de Deus? Vocês sabem muito bem, melhor do que eu inclusive, que quando Arão teve a sua autoridade sacerdotal questionada, e sim, Arão teve a sua autoridade sacerdotal questionada. Algumas das outras famílias se perguntaram por que Arão é sacerdote. Quem é esse negócio? Quem é que estabeleceu isso daí? Como é que é isso daí? Nesse período, nesse momento, o Senhor fez algo incrível. Somente a vara que estava com Arão floresceu. Então o Senhor estava mostrando: esta é a minha vontade. Arão será sacerdote porque eu quero. Então, a vara simbolizava a vontade de Deus. Agora, olha o que Hebreus disse: tenham confiança para entrar no Santo do Santo pelo sangue de Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, aquela área que somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Uma vez por ano. Agora, pelo sangue de Cristo Jesus, eu posso entrar, e eu posso entrar com confiança, buscando: Deus, qual é o modo que o Senhor quer que eu viva? Deus, eu sei que do Senhor vem a minha provisão. Deus, eu quero compreender a tua vontade. Então, irmãos, persevere na sua comunhão com Deus, até que você tenha experiências com Deus, de viver uma vida santa e agradável a Deus, uma vida cuja sua espiritualidade é provida pela palavra de Deus, e uma vida onde você possa dizer: eu estou fazendo a sua vontade. Irmãos, persevere nesse negócio aqui. Você vai sair daqui hoje dizendo: Deus, eu quero perseverar na comunhão contigo, até eu entender como eu devo viver, até eu ver a sua provisão, até eu entender, ou me submeter, melhor dizendo, à sua vontade. Sabe qual é o grande problema da gente hoje? Posso falar sim ou não? Então vou falar só para os 3 ou 4 que disseram sim. Posso falar sim ou não? Sabe qual é o grande problema da gente hoje? É que nós não queremos compreender a vontade de Deus, nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Nós muitas vezes oramos a Deus não mais: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas nós oramos: Deus, seja feita a minha vontade, tanto na terra como no céu.
Busque intimidade com Deus até que você compreenda a vontade de Deus sobre a sua vida. Alguém pode dizer amém, gente? Aleluia. Segundo princípio, segunda lição que você vai aplicar na sua vida. Primeira lição, persevere na sua busca pela comunhão com Deus. Segunda lição, persevere na comunhão com a igreja. Persevere na comunhão com a igreja. Pastor, aonde está isso na Bíblia? Porque eu tenho ouvido muitos pregadores dizendo que a igreja não é necessária, a igreja não é importante. Eu tenho ouvido muita gente dizendo que a minha casa é uma igreja. Irmãos, de fato, a igreja começa na casa, mas ela se concretiza na comunhão dos irmãos. Aleluia! Não adianta, por um lado é verdade, não adianta eu vir aqui na igreja e falar aleluia, glória a Deus, se dentro da minha casa eu não vivo aquilo que eu falo, aquilo que eu mostro, aquilo que eu expresso em cima de, ou nas relações dentro da igreja. Então, de fato, a igreja começa dentro das nossas casas, com o papai pegando a Bíblia e lendo, com a mamãe pegando a Bíblia e lendo. Conversava hoje, essa semana ainda conversava com um dos pastores, comentava com eles que uma das cenas que mais marcou na minha vida foi quando eu ainda era recém-convertido, jovem, entrei na casa de um amigo sabadão à noite. Passei lá na casa dele, bati na porta, chamei, e ele disse, entra. Quando eu entrei pela porta, eu vi sentado à mesa os pais dele, com a Bíblia na mão, e a revista da escola dominical sobre a mesa, estudando a lição que iria ser ministrada no outro dia pela manhã. Quando eu olhei aquilo, eu disse, é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero uma casa centrada na palavra. Eu quero uma casa centrada sobre o estudo da Bíblia. Eu quero que um dia, se Deus deixar eu ter filhos, que esses filhos possam aprender a palavra de Deus comigo. Então sim, de fato, a igreja começa na casa, mas ela não termina na casa. Ela começa na casa e ela se concretiza nesse ambiente que a gente está, de glória, nesse ambiente de comunhão, nesse ambiente onde a gente partilha fé, partilha experiência com Deus, uns com os outros, aleluia. A igreja se realiza nesse ambiente de celebração. Será que alguém tem gratidão no seu coração hoje para dar ao Senhor e pode expressar isso de alguma forma através de glória a Deus ou de aleluia? A igreja, quando se reúne, irmãos, ela se reúne para celebrar. A igreja, quando se reúne não é para pedir esmolas, ela se reúne para festejar a fé e a salvação que nós encontramos em Cristo Jesus. Por isso, pode estar difícil, pode estar ruim, pode estar o que for, mas eu não mudo. Chegou o dia de eu ver vocês, eu venho para cá, eu quero abraçar. Abraçar não pode mais. Mas a gente se abraça com os olhos, né? A gente olha e diz, que vontade de dar um abraço. Que vontade de trazer para perto. Igreja é isso. Igreja não é um lugar para frequentar. Igreja é uma família para pertencer. Eu frequento mercados.
Mas à exceção do meu dinheiro, não deixo mais nada lá. Quando a gente pertence à igreja, a gente deixa parte da gente com o povo. E a gente carrega parte do povo com a gente. Igreja é você ter experiência um com o outro. É o seu coração se envolver com irmãos. É você se alegrar com as vitórias. É você chorar com as tristezas. Por isso é extremamente importante que a gente aprenda a valorizar a comunhão da igreja. Hebreus diz assim, versículo de número 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, não deixemos de congregar como igreja, pode deixar, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês percebem que o grande dia se aproxima. Irmãos, o ambiente do culto gera fé, o ambiente do culto alimenta a paixão, alimenta o fogo, o ambiente do culto motiva o compromisso. No ambiente do culto, a palavra é ministrada. A Bíblia diz que essa palavra faz gerar fé dentro de mim. É essa história da ação de Deus no meio do seu povo. É essa leitura do milagre, da ação sobrenatural de Deus, que gera dentro de mim a expectativa e a certeza, Deus um dia vai olhar para mim, o meu momento vai chegar, a minha virada vai acontecer, aleluia. É no ambiente do culto, irmãos, que a palavra gera fé dentro do meu coração. É no ambiente do culto, quanto mais próximos de Deus nós nos encontramos, mais desejosos de experimentar algo novo de Deus a gente tem. Irmãos, eu estou pregando aqui, mas eu estou me segurando, porque eu sei que algo incrível vai acontecer. Há dentro de mim um desejo de experimentar algo novo em Deus, de ver o Senhor transformando histórias, respostas de oração, milagres, curas nas emoções, algo acontecendo no meio do povo. E quando a gente vê isso, irmãos, a gente quer viver e quer ver muito mais. Deus não depende do templo, mas Deus nunca despreza a reunião que o povo faz no templo. Por isso eu não tenho medo de dizer, Deus está neste lugar. Não deixe de congregar. Não deixe de vir à igreja. Não deixe de se reunir com os irmãos. Porque muita gente se esfria, apaga a chama, abandona a fé. O papel da igreja, meus irmãos, é encorajar uns aos outros. O papel da igreja é eu olhar para o Senhor, para o irmão Pedro, para a dona Neuza e dizer, vamos juntos. Quantas vezes eu sentei com eles, eu vi hoje a fotinho na internet do café, parabéns, mesa bonita, sempre bonita, parabéns. É a gente olhar, quantas vezes eu fui lá, conversei com eles e as histórias deles me encorajavam. Eles nem sabem disso. Estão sabendo agora.
Quantas vezes aquilo que eles falavam, às vezes até em tom de brincadeira, eu olhava e dizia: Deus, eu sei que isso também vai acontecer aqui. Quantas vezes, irmãos, o papel da igreja é encorajar, é encher o outro de coragem. É como se a gente pegasse na mão um do outro e a gente dissesse assim para ele: olha, continua, não desiste, não para, não desanima, nós estamos juntos, de fato, não de palavra. Hoje é uma expressão que virou: estamos juntos. Estamos juntos, e perdeu sentido. Estamos juntos é estar de mãos dadas, irmanados, dizendo: eu caminho ao seu lado, a sua mão eu não vou largar. Porque a tendência de alguns é esfriar. Coloca para mim Atos 1,14, por favor, rapidamente. Estou caminhando para o final, gente. Eu não queria parar não, mas eu vou precisar parar. Estou caminhando para o final da mensagem. Não desista e não pare de congregar. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Eles se reuniam. A minha tradução diz: todos os dias. Todos eles se reuniam sempre em oração. Veja, logo após a ascensão de Cristo, Ele deixa uma promessa para a igreja. E a Bíblia vai ensinar que esse povo perseverava em oração no templo e nas casas. No templo e nas casas. Eles perseveravam na oração, perseveravam buscando o Senhor, lembrando os ensinamentos, lembrando as promessas. Ele nos ensinou a amar, Ele nos ensinou a perdoar. Ele disse que se alguém levasse a nossa túnica, a gente tinha que dar a capa também. Ele disse para a gente que se a nossa justiça não excedesse a dos fariseus, ou seja, apenas na relação irmão, nós não deveríamos agir assim, nós deveríamos exceder, ser melhores. Ele nos disse que nós deveríamos ser perfeitos como Deus, o nosso Pai, é perfeito. Eles lembravam dos ensinamentos, falavam uns com os outros. Foi assim que a Bíblia chegou até nós, não deixando morrer aquilo que Cristo Jesus ensinou, mas eles também lembravam das promessas. Ele disse que revestiria a igreja de poder, Ele disse que viria o Consolador, Ele disse que chegaria o momento onde nós seríamos cheios de autoridade e de poder. Então eles buscavam, e a Bíblia vai dizer que no capítulo de número 2, de repente, algo acontece. De repente, algo diferente daquelas reuniões que eles estavam acostumados a fazer. Se reunindo, celebrando, lembrando os ensinamentos, mantendo viva na memória as promessas. Mas um dia, irmãos, de repente, a promessa se cumpre sobre eles. De repente, você está aqui na igreja, fazendo o seu propósito, cumprindo aquilo que você estabeleceu diante de Deus. De repente, a promessa se cumpre.
de repente a sua história é mudada, de repente a resposta à sua oração vai chegar, de repente o vento muda e agora é tudo favorável para você, de repente o coração se quebranta, de repente uma experiência sobrenatural, o seu coração é aquecido, a sua vida muda de repente. Ministério de louvor, por favor, subam aqui. Persevere na sua busca com Deus. Persevere na sua comunhão com a igreja. Porque um dia, de repente Deus olha e diz: chegou o dia de mudar a sua história. De repente, irmãos, não desista da igreja, não desista da comunhão com a igreja, não caia na cilada que estão tentando armar. A vida cristã não se resume à igreja, mas ela não despreza esse ambiente de glória, esse ambiente onde a palavra gera fé em nossos corações, esse ambiente onde a presença de Deus nos toma e de repente algo diferente acontece na nossa vida. Vamos colocar em pé. Eu sei que são muitos os desafios que tentam te desconectar do corpo. Você tem trabalho. Nem sempre a gente está cheio de ânimos. Eu sei que existem muitos desafios que vão tentar te desconectar do corpo, mas eu vim aqui hoje para cumprir a palavra de Deus. Eu vim encorajar você. Eu vim encorajar você para que você possa encorajar outras pessoas. Para que você possa, através da sua experiência, da sua vida, encorajar outros a não desistirem. E se nós conseguirmos salvar alguns, irmãos, nós já somos mais do que felizes. Não desista, persevere, avance. Retroceder, jamais. Nós não somos dos que retrocedem para a velha vida. Nós somos dos que avançam para uma nova vida em Cristo Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos adorar a Deus, eu volto para orar por você.